Bom dia, começamos mais um DC Mais Dinheiro e eu sou o Gustavo Radoski. Nessa última semana tivemos o fechamento do dólar a R$ 5,15 e a bolsa fechou a 113.750 pontos, voltando a patamares pré-crise antes lá de fevereiro. Um dado muito importante que tivemos na semana passada foi a divulgação dos números do PIB do terceiro trimestre, em que apresentou uma alta de 7,7%, abaixo da expectativa, que era de 8%, mas mesmo assim veio num ritmo muito bom, ainda não foi suficiente para recuperar a queda no primeiro trimestre de 1,5% e no segundo trimestre de 9,6%, mas o ritmo vem animando bastante os mercados. No resumo da semana, a gente teve a chegada das vacinas. O Reino Unido foi o primeiro país a liberar a vacinação pela vacina da Pfizer. Deve começar nessa semana as vacinações. E isso é um ponto muito importante, né? Já que a gente teve o primeiro país liberando as vacinações, com certeza vai puxar aí vários países para iniciar e a gente começar a ter a liberação agora após a crise do coronavírus. Nos Estados Unidos nós temos um dado muito importante, que é o pacote de estímulos. Ele é tão esperado, uma vez que é necessário para a economia poder retomar, né, ganhar forças e as pessoas terem mais dinheiro para consumir. Eles estão negociando, né, é uma negociação bipartidária, então os republicanos e os democratas estão chegando a um consenso. A princípio é um pacote de 908 bilhões de dólares, mas o governo atual ainda é contra e isso está dificultando um pouco a liberação. Isso animou bastante os mercados lá fora, eles tiveram um avanço muito forte, com destaque a Nasdaq, com uma alta de 2,2%. A Nasdaq é a bolsa de ações tecnológicas dos Estados Unidos. Aqui nós tivemos a alta do Ibovespa com 2,9% na semana e acumulando no mês uma alta de 15,9%. Né? Como vocês podem ver, a gente tem no comecinho do gráfico lá, junho, quando o mercado ainda estava em uma forte queda. A gente aqui tem um gráfico semanal, a gente tem o ano de 2019, a bolsa subindo bem. Aqui são patamares pré-crise, durante a crise a gente teve uma queda muito forte, a bolsa teve quase 50% de queda. E agora, com as notícias recentes das vacinas e eleições americanas, nós tivemos uma recuperação muito forte do mercado, né? Com a alta agora última de 15,9%, ele volta a patamares pré-crise, que foi comecinho, fechamento do ano e comecinho do ano desse ano de 2020. O dólar também teve uma queda forte nesse último mês, né? Foi uma queda de 7,63%. Devido a essa expectativa de melhora do cenário, né? Como vocês podem ver, ele teve uma queda mais forte agora recente, principalmente essa última semana, né? Fechou um mês com 7,63% de queda, uma vez que com a notícia das vacinas e o cenário melhorando, as pessoas esperam que logo tudo isso se resolva, né? E os investidores, principalmente os investidores estrangeiros, agora estão com mais apetite para risco, tem investido em países emergentes, principalmente o Brasil. Então, um dos grandes motivos foi a entrada deles aqui na Bolsa Brasileira, que acumulou no mês de novembro mais de 33 bilhões de reais. Né? Isso aqui é muito importante para causar a queda do dólar, né? Porque a gente teve uma injeção muito forte de capital estrangeiro aqui no Brasil, justamente por esse cenário de melhora e menor risco nos próximos anos. Na indústria, a gente teve um resultado muito importante. Foi anunciado aí que o Banco Central teve o primeiro superávit nas contas públicas, agora no mês de outubro, com mais de 3 bilhões de reais. Também tivemos o anunciamento que pelo sexto mês seguido da indústria, a produção subiu 1,1% em outubro. Os especialistas do Safra esperam que o próximo mês seja uma alta de 1%, então continue avançando esse crescimento dela. No PIB, como eu comentei anteriormente, né, a alta foi um pouco abaixo da expectativa, né, foi 7,7%, enquanto a expectativa era de 8%, mas mesmo assim os especialistas do Safra veem isso com bons olhos e esperam que essa retomada continue forte, tanto que para o ano que vem a previsão é que o PIB seja de 4,5%, então a economia continue aumentando a produção e dessa forma recupera essa queda forte que teve no primeiro e segundo trimestre desse ano. Nesse resultado do terceiro trimestre, né,
Pelo lado da oferta, a gente teve queda no setor agrícola, mas que foi o único setor que não teve um choque forte durante a crise, né? Foi o que manteve aquecido, uma vez que como o dólar teve uma alta muito forte durante a crise, ele aproveitou bastante esse movimento para as exportações. A indústria agora vem se recuperando forte, né? A gente teve uma alta de 15% aí nesse último mês, então isso está animado bastante. A construção civil não foi uma alta tão forte quanto esperado, mas os especialistas do Safra veem que vai se manter muito bem aquecido uma vez que as taxas de juros estão baixas, né? Isso deixa o crédito mais barato para as pessoas que querem financiar o imóvel, para a construção, isso é muito importante. No setor de serviços, a gente teve uma alta de 6%, né, puxadas principalmente pelo setor do comércio e transportes, que agora com o sinal das vacinas tende a ganhar mais força, uma vez que as pessoas esperam já que logo sejam vacinadas e a gente encerre logo esse período de lockdown e isolamento pelo mundo. O grande destaque foi o consumo das famílias, né? Teve uma alta de 7,6%, um reflexo muito forte do auxílio emergencial, em que o Safra vê que foi mais que suficiente para compor a renda das pessoas que não puderam trabalhar ou perderam seus empregos durante a pandemia. Isso foi muito importante porque as pessoas puderam continuar consumindo, dessa forma muitas empresas, muitos negócios continuaram gerando receita, né, gerando emprego, uma vez que, porque não, a gente passou por um período muito forte de congelamento na economia. Na parte da inflação, a gente teve um anúncio aí da ANEEL em que vai ter um aumento para a bandeira vermelha, e isso o Safra revisou a projeção de inflação. Ele espera que agora em dezembro a inflação seja de 1,3%, acumulando uma alta no ano de 4,4%, ainda dentro da meta, né? Com essa alta agora na bandeira vermelha da energia, isso tende a deixar a luz mais cara e automaticamente impactar no custo das famílias. E tivemos queda agora na expectativa de juros, com a sinalização do governo em relação ao fiscal. A gente comentou nos últimos programas aqui em relação à questão fiscal, né? O governo ele tem que respeitar o teto de gastos para manter a economia nos eixos, mas até então vinha sinalizando que isso não ia acontecer. E o que isso causa, né? Esse gráfico aqui, ele é a previsão do mercado para a taxa de juros para janeiro de 2024. Então, por exemplo, nesse momento mais crítico aqui que a gente teve no mês passado, o mercado esperava com que a taxa de juros brasileira estivesse em 6,4%. Então tivesse uma alta bem forte de agosto para cá. Por que aconteceu essa alta forte, né? A expectativa da taxa de juros para 2024? A gente teve a segunda onda do coronavírus e automaticamente uma sinalização do governo que dificilmente iria respeitar o teto de gastos, né? Então iria aumentar muito a dívida. Como que isso faz com que a taxa de juros suba? Se a gente tem um país mais arriscado, um país com risco maior, automaticamente a gente vai precisar ter uma taxa de juros maior para remunerar esse maior risco, né? Então, um exemplo prático disso, se você tem dois bancos ofertando CDBs, né, que são um ativo bem básico de renda fixa. Se você tem um banco que ele tem um risco baixíssimo, né, a gente fala do AAA, né, é um banco muito consolidado, e na outra ponta tem um banco que é um banco mais agressivo, né, tem um risco maior, é natural que esse banco aqui que tem um risco bem menor pague menos, né, pelo CDB, uma vez que o risco dele é bem menor, né, dele quebrar nesse período, e esse outro banco aqui ele acabe pagando bem mais porque ele tem um risco maior. Então isso entra nessa questão aqui, né, já que o Brasil é um país emergente, a segunda onda do coronavírus afeta diretamente e até mais que outros países. E a questão fiscal é muito importante, a gente estava sinalizando que não iria respeitar, é natural que o mercado espere taxas de juros mais altas no país para poder compensar esse risco maior. Mas agora recentemente a gente teve aí um cenário muito importante que foi o governo sinalizando que deve respeitar o teto de gastos, ou talvez ultrapassar um pouquinho, mas de forma controlada, quem sabe até trazendo algumas reformas. Isso diminui bastante a sensação de risco e também impacta muito na entrada de investidores estrangeiros, que aconteceu muito forte nesse último mês, né? Para quem investe em tesouro direto e renda fixa, né, os investidores mais conservadores, deve ter visto esse movimento aqui nas taxas, né? Lá em agosto as taxas estavam menores, né, porque quando o tesouro direto e os próprios bancos eles vão emitir esses títulos, eles embasam no quanto eles esperam que a taxa de juros vai estar lá na frente. Então, por exemplo, nesse período aqui de agosto, como eles esperavam que a taxa de juros fosse menor, né, fosse no patamar de 4,6% lá em 2024,
automaticamente eles emitiriam os títulos com taxas menores. Por outro lado, aqui nesse período em que a gente estava em um momento em que o governo estava sinalizando que não deveria respeitar o fiscal, então todo mundo estava preocupado, já que o mercado esperava que a taxa de juros fosse maior, automaticamente o Tesouro Direto e os bancos emitiriam os títulos, né, as CDBs, as renda fixas, pagando taxas maiores porque estava esperando um juros maior na frente. E agora, nesse último movimento rápido, nessas últimas 2 semanas com queda bem forte aqui, né, o mercado esperava 6,4, agora espera 5,5 desses juros para 2024, esses títulos que estavam pagando taxas maiores agora reduzem, né, e devem estar pagando taxas menores se esse movimento aqui continuar cada vez mais ainda, ok? Para essa semana é isso, pessoal. Para a próxima, a gente vai estar recebendo dúvidas de vocês através do portal DC, para a gente poder estar esclarecendo mais para vocês. Vai ser um prazer, tá bom? Muito obrigado, até semana que vem.